Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Dependendo de que horário e de que momento você estiver vendo este vídeo, eu sou o professor Fábio e nós vamos tratar hoje de técnicas de leitura. Na verdade, isso aqui é uma série de vídeos que eu vou deixar aqui no canal sobre técnicas de leitura, ou como você melhora a sua leitura em língua inglesa. Serve português também, com algum jeitinho, mas isso hoje, pelo menos hoje, é focado especificamente em inglês. Então, vamos olhar aqui como a gente melhora a nossa técnica de leitura, como que ela funciona melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é, existem duas grandes técnicas de leitura em língua inglesa, o skimming e o scanning. As duas juntas funcionam muito bem, só que elas têm finalidades diferentes. Há outras técnicas, por exemplo, conhecer vocabulário específico, fazer algumas previsões, inclusive a gente vai ver algumas estratégias no meio do skimming que podem ajudar. Você usar as palavras que são parecidas em português, isso é super importante. Mas as grandes técnicas de leitura em inglês instrumental, as duas grandes são skimming e scanning, porque a partir delas que você utiliza todas as outras. Então, vamos ver aqui o que é o skimming. Que palavra é essa? Que termo estranho é esse, Fábio? É uma técnica de leitura superficial. E na qual você tenta pegar a ideia geral, a ideia central do texto. E aí vamos usar algumas observações. Por que eu preciso fazer skimming? Em primeiro lugar, você tem que avaliar o que você está lendo. Ah, você está lendo um texto literário? Então esquece skimming. Você não vai usar ele para isso. Ah, professor Fábio, mas eu estou lendo, sei lá, um e-mail. Aí já podemos usar o skimming. O que na verdade o skimming a gente utiliza? Qual que é a ideia por trás do skimming? O skimming é sempre que você precisa das informações mais básicas. Porque todo o objetivo da leitura em inglês instrumental, principalmente, é leitura básica ou achar informação. Leitura básica é, eu vou pegar um texto de 10, 20, 30 páginas às vezes, e eu vou parar minha leitura para poder ter uma ideia do que ele está se tratando. Ou eu vou dar uma olhada geral, para me preparar para procurar uma informação mais tarde. Então, isso é o skimming. Então, para a gente fazer um skimming bem feito, a gente precisa começar pelo título, subtítulos e nome de seção. Normalmente são os textos que estão em destaque. São os textos que estão com as fontes maiores ou elas estão separadas de alguma forma. Isso ajuda muito porque, dependendo do que você precisa, só a leitura desses trechos já é suficiente. Então, nós chamamos isso de skimming. O skimming não é nada mais, nada menos do que você fazer uma leitura inicial primeiro desses títulos. E aqui vai a minha observação importantíssima, que depois eu vou fazer algumas outras mais para frente. Se eventualmente você quiser traduzir o título, não tem problema. Não é o que eu recomendo, mas por que não tem problema? Quando você traduz o título, você consegue pegar primeiro algumas palavras específicas que talvez você precise. Em segundo lugar, é pouco texto e a probabilidade, estou até engasgando aqui, a probabilidade de você errar é muito baixa. Então vocês conseguem entender a importância aqui. Então vamos começar com o título do texto. A gente não vai trabalhar nesta aula o texto inteiro. É só para vocês verem como funciona a técnica. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente conseguiu. Então o título é Technology Can Propel Healthcare Out of the Middle Ages. Então aqui tem algumas etapas que vocês podem cumprir. Traduzir o título, de preferência o título inteiro. Procurar as palavras principais, isso aqui é um pouco mais difícil. Verificar se tem termos próprios. Os termos próprios a gente entende que são palavras que começam com maiúscula. Com Middle Ages aparece aqui. E também a gente tem que saber de onde que vem o texto. Se eu não souber a fonte, isso me atrapalha muito para usar o skimming. Então eu já vou adiantando que isso aqui é um artigo de jornal do Financial Times. Então isso já nos dá algumas pistas.
sobre o que a gente vai ler. Então, Technology can propel healthcare all of the Middle Ages. Então, vamos observar aqui, eu coloquei em sublinhado quais são os termos que a gente precisa pesquisar. Como que você vai saber qual termo você precisa pesquisar? Aí depende muito de você. No título, a ideia é entenda o título inteiro. Então vamos pegar aqui. Propel é impulsionar. Na verdade, é uma palavra parecida com o português com a palavra propelir, mas talvez propelir para muita gente não fique muito claro. Então eu optei por colocar impulsionar, alavancar, melhorar, qualquer coisa do tipo aqui, estou fingindo de melhorar. Healthcare é o serviço de saúde, ou seja, aquele serviço que atende as pessoas. Não necessariamente público, não seria public healthcare. Então, healthcare é o serviço de saúde no geral. E Middle Ages é a Idade Média e é escrito assim em maiúsculas também. Então, sabendo disso, o que o título vai significar? Tecnologia pode impulsionar o serviço de saúde para fora da Idade Média. Depois, poxa, beleza, agora eu sei o que significa o título. O que eu faço? A partir daqui, você precisa prever o que você vai encontrar no texto. Por quê? Porque a partir daqui você vai verificar durante a tua leitura se prossegue. Então, quando a gente fala de prosseguir, de continuar a leitura, então a partir daí nós vamos fazer algumas previsões. Com base no título, nós podemos prever o seguinte: o sistema de saúde encontra-se atrasado. Como que eu sei que ele se encontra atrasado? Porque o cara diz que para sair da Idade Média. Então quer dizer que o serviço de saúde, o sistema está atrasado comparado com hoje. Existe tecnologia para melhorar o atendimento ao paciente. A tecnologia médica está avançando de modo devagar. Por quê? Suposto que ela pode ter Idade Média, quer dizer que ainda não tirou. O atendimento à saúde é comparado ao da Idade Média. Então compara-se, porque ele está dizendo que para tirar da Idade Média, está querendo dizer que ele continua hoje na Idade Média. O atendimento à saúde precisa ser melhorado. Então quer dizer, can propel, pode impulsionar para fora, quer dizer que ele precisa ser melhorado. A tecnologia vai beneficiar pacientes e médicos, a gente pode prever isso, já que estamos falando de healthcare, que é serviço de saúde. E o tempo para as consultas deve reduzir, porque talvez esse seja um problema de ainda continuar na Idade Média. Pode ser que tenha isso, pode ser que não tenha, pode ser que suas previsões sejam diferentes das minhas, não importa. Eu estou colocando aqui o que seriam as minhas previsões. E para ajudar, eu não li o texto antes. Eu peguei lá o jornalzinho do Financial Times, eu estou com ele aberto aqui, inclusive, não vou colocar para vocês, mas eu tenho ele aberto. Eu falei, eu vou fazer como vocês leriam. Então eu li só o primeiro parágrafo, o título e tudo mais. Então, para ser o mais autêntico possível. Tudo que for nome próprio, número, sigla e outros elementos que se destaquem, vocês têm que ler. Isso é importante, porque todo número faz referência a alguma coisa no texto. Então você tem que procurar referências. Então, é algo que a gente precisa trabalhar um pouquinho. Em segundo lugar, a gente precisa entender que os números, principalmente números que são dados, eles podem aparecer em qualquer lugar do parágrafo. Então, o que você faz? Você lê a primeira frase, mas você vai passando o olho no que você está lendo. Ao passar o olho, se você localizar o número, você, se for um texto que você puder grifar, marca aquele texto e vê, ó, esse número significa isso. Então é isso que você tem que olhar. O nome próprio você não traduz, você tenta descobrir o que ele se refere. Então, e você deve ler também a primeira frase de cada parágrafo. Cada parágrafo que você observar a partir do título, você lê a primeira frase. Algumas sugestões de que você pode também ler a introdução, ler o primeiro parágrafo. Eu não vejo nenhum problema. Algumas versões, alguns teóricos que falam sobre skimming, dizem o seguinte: importante mesmo é você só ler o primeiro e último parágrafo na integralidade, ou seja, ler até o final. Quando você for ler o texto, você define o que você vai ler. Se é só a primeira frase de cada parágrafo, se é só o primeiro e último parágrafo é o primeiro dos restantes.
O que for, por exemplo, bullet, né, que são tópicos, também devem ser lidos. Todo tópico deve ser lido. E aí é o seguinte, por que essa coisa de ler ou não ler? Eis a questão. Porque às vezes, para o que você precisa, só o primeiro parágrafo já serve. Se o objetivo é você ter uma ideia geral, primeira frase, primeiro parágrafo já serve. Por quê? Em textos que não são literários, a primeira frase, consequentemente os primeiros parágrafos, são introdutórios. E a gente tem uma coisa em inglês chamada de topic phrase, ou tópico frasal. Para que serve o topic phrase? Serve para sintetizar o conteúdo do parágrafo. Então, o parágrafo vai ser desenvolvido em cima dessa ideia. Por isso que a gente não precisa dessa ideia desenvolvida, a gente precisa da ideia central. Se eu tiver elemento visual como gráfico, imagem, tabela, tópico, negrito, itálico, inclusive o inglês gosta muito de negrito e itálico, palavras em maiúsculas, tudo isso tem que ser observado, porque é importante. Outra coisa, se tiver termo que se notar que é repetido, principalmente repetido do título, aí você dá uma olhada. Vamos pegar a primeira frase aqui. Aliás, primeiro texto de destaque. Engineers today are developing extraordinary abilities to understand and intervene in physiology. Notem que aqui eu não copiei e colei, eu tirei uma foto do texto original do jornal. Por quê? No jornal aparece esse trecho destacado. Então, se ele está destacado, é legal que eu leia. Note, ele está com uma cor diferente, ele está com uma fonte diferente. Eu não estou com o texto original aqui fácil para mostrar para vocês, mas vocês se vocês pegassem o texto do New York Times, do Financial Times, vocês iriam notar que ele não. Ele está fora do texto original. Então, provavelmente, ele é uma citação de dentro do texto. Como um texto de jornal, então eu posso começar a ler por ele. Eu posso lê-lo integralmente. Veja que é uma frase só e ela não tem ponto, porque normalmente em inglês, quando você faz quoting de muitas dessas coisas, você não coloca ponto. É uma coisa que está no jornalismo. Aí os termos que a gente precisa pesquisar, que talvez não sejam termos conhecidos. Developing, que é desenvolvendo ou desenvolver. Understand, que é entender. E physiology, que é fisiologia. Mas talvez vocês não conheçam o termo fisiologia, então eu coloquei uma definição para ele. Estuda as funções do funcionamento normal dos seres vivos. Cabe observação aqui também. Às vezes você tem termos em inglês que são muito específicos. Podem ser palavras técnicas, ou podem ser termos que você usa com pouca frequência. Quando for palavra técnica, não tem jeito. Deixa do jeito que está. Se não for, ou a palavra técnica não for suficiente, explica o que ela significa, porque nem tudo em inglês tem tradução. Esse é um problema para muita gente. Então, muitas vezes uma palavra é um conceito inteiro. Então, o que eu recomendo é que você descreva esse conceito, como a gente vai fazer aqui durante a leitura deste material. Então, continuamos com o texto em destaque. Então, engineers são engenheiros, que é uma palavra transparente. Eu vou me basear apenas nas palavras que eu pesquisei e apenas nas palavras que eu já sabia ou que eram termos em português. É claro que tem termos todos aqui eu sei, mas eu estou imaginando você, aluno, você, aluna, que esteja observando e não saiba. Então vamos lá. Engenheiros estão desenvolvendo. Por que eu estou colocando estão aqui? Porque eu tenho o verbo to be. Muita gente aprende lá no ensino fundamental e no médio o present continuous. Are developing, quer dizer, estão desenvolvendo. Habilidades extraordinárias, porque adjetivo a gente coloca sempre na frente do substantivo. Poderia colocar extraordinárias habilidades também, que não mudaria nada. Para entender e intervir, intervine, palavra transparente, palavra em português, no estudo do funcionamento dos seres vivos. Poderia ser na fisiologia, também poderia ser. Então, quando a gente lê desse jeito, é claro que eu, por exemplo, não coloquei o today, porque não é necessário, mas eu poderia colocar aqui o hoje. Então, isso é um termo de destaque. Então, eu já começo a prever algumas coisas a partir daqui. Quando você começa a ver isso, só para a gente voltar aqui antes de começar o primeiro parágrafo, engenheiros hoje, então eu sei que quem está lidando com isso não são só médicos,
São engenheiros. Então, os engenheiros estão desenvolvendo tecnologias que podem melhorar os serviços de saúde. Mas, por outra vez, se encontram atrasados. Então, se eu pegar os tópicos que eu levantei lá atrás, um deles eu já consigo perceber. Alguém está desenvolvendo tecnologia. A primeira frase do primeiro parágrafo. The biomedical scientist and entrepreneur Craig Venter recently described today's approach to healthcare as medieval. Então veja que aparece healthcare de novo aqui. Veja que aparece medieval, que está lá no título. Então a gente já consegue deduzir algumas coisas. Primeiro, que quem fala que o sistema de saúde está medieval é esse Craig Venter, que por sua vez é quem? A gente já vai descobrir isso. Na primeira frase, eu marquei todos os termos que nós já sabemos e termos que são com português. Então, The Biomedical Scientist Craig Venter. Então, eu sei que Craig Venter é um cientista biomédico. Descreveu recentemente o sistema de saúde medieval. E aí ficaria assim. Todos os termos, todas essas lacunas que vocês estão vendo aqui, são termos que eu retirei do texto e eu só traduzi, eu adaptei. Agora vem uma estratégia super importante, que é como que eu sei o resto? Você tem duas opções. Vocês podem procurar no dicionário, eu não recomendo, porque nem sempre você vai ter um dicionário possível, ou não vai ter tempo de fazer isso, e você tira o foco da tua leitura. A ideia do skimming é que seja rápido. Ou então você vai fazer o seguinte, por exemplo, cientista biomédico. Isso aqui eu preciso colocar algo antes. Então, como é um termo só, eu sei que é o cientista biomédico. Isso necessariamente vai coincidir com o que a palavra anterior diz? Não, não vai coincidir. Agora, o cientista biomédico Craig Venter. Eu posso já continuar sem essas palavras? Posso. Então, o cientista biomédico Craig Venter recentemente escreveu o sistema de saúde. Note que eu estou tirando palavras. Por quê? Aí vem uma coisa super importante. Você não é obrigado a conhecer tudo no inglês. Olha que coisa maravilhosa. Você não é obrigado a saber o significado de todas as palavras do inglês. Isso não é lindo? Se você não precisa saber o significado de todas, algumas você pode desconsiderar. Sugestão minha. Tente sempre saber, pelo menos, o primeiro substantivo, a primeira palavra no começo da frase, a primeira palavra, e a última ou as últimas. Ajuda muito. E aí nós temos uma sobrando. Então, assim, o cientista biomédico Craig Venter recentemente escreveu o sistema de saúde como medieval. Ah, mas como que eu vou saber isso? Porque é a única coisa, gente, que vai completar aqui. Então, quando você estiver usando essa parte de prever o significado, é assim que você vai montar as frases. Você vai colocar tudo na ordem, marcar as lacunas. É claro que isso a gente faz mentalmente, mas no começo, como exercício, vale muito a pena vocês fazerem isso. E aí você vai descrever o sistema como medieval. É isso que você vai fazer. Aí, qual que é a minha sugestão? Sempre que você puder, tente reconhecer quantas palavras no seu texto são parecidas com o português, quantas vocês já conhecem e quantos termos estão se repetindo. Healthcare e medieval são dois exemplos, eles já se repetiram no título. Então, isso ajuda também a gente a fazer menos esforço para ler. Agora vamos pegar a primeira frase do segundo parágrafo. As living standards improve across the world, aging populations and the rising prevalence of non-communicable disease amplify the task of building health services fit for future. Aí o que a gente faz primeiro aqui? Já tem mais termos. Quando você vai ler o texto, você precisa tentar ver que termos talvez você precise pesquisar. E aí, conforme ele for repetindo, você não precisa pesquisar tanto. Então, eu peguei aqui os termos que eu acredito que sejam termos que você precisa pesquisar. Living standards, improve,
aging e disease. Talvez você pense em task. Em task também, mas eu optei por não colocar. Porque eu já tenho amplify, eu tenho health services, eu tenho future. Essas palavras próximas já me ajudam. Quando eu não tenho muitas palavras próximas para me ajudar, eu preciso saber o significado de algumas palavras. Então, essa é a dica. Quando que você, de fato, tem que ir para o dicionário? Quando a quantidade de palavras próximas não for suficiente para você deduzir o que elas significam. Então, vamos ver os termos. Living standards são os padrões de vida. Classe média, classe alta, esse tipo de coisa. Improve é o verbo melhorar. Aging é envelhecimento, ou envelhecer, no sentido do, vamos dizer assim, de substantivo, aquelas formas nominais do português. E disease é doença. Então, como que fica isso? Vamos lá. As living standards improve across the world. Eu já grifei, marquei em vermelho, palavras que nós já conhecemos, palavras que são parecidas com o português. Então, o que é parecido com o português? Population, prevalence, então population com população, prevalence com prevalência, non-communicable, que é não comunicável ou não comunicadas, amplify é amplificar, health services, então health, nós já vimos lá de healthcare, então health é saúde, então health services são serviços de saúde, e future é futuro. Então, passando por todo aquele processo que nós vimos antes, de pegar os termos e destacar bonitinho, ficaria assim. Como os padrões de vida melhoraram, a população envelhece e a prevalência de saúde de doenças não comunicadas amplifica a necessidade de serviços de saúde no futuro. Tem muito tempo que a gente ignorou aqui, mas já faz sentido. Então, o que na verdade a gente já consegue saber sobre o texto? Vamos pegar as ideias aqui. Os serviços de saúde podem ser melhorados pela tecnologia. Engenheiros estão trabalhando para melhorar a tecnologia médica e a tecnologia de saúde. Um cientista biomédico diz que os nossos padrões de saúde ainda são medievais. E isso tem ficado cada vez mais evidente com o fato de que as pessoas estão vivendo mais e as doenças não são relatadas. Por isso torna necessário você construir mais serviços, ter acesso a mais serviços de saúde novo. Então é isso basicamente a leitura de skimming, gente. Skimming. Então quando a gente vai fazer a leitura de skimming é basicamente isso. E isso por hoje, eu acho que é o que a gente mais precisa, mais necessário, e aí eu volto aqui comigo. Então, skimming basicamente é essa leitura superficial. É claro que eu quero que vocês façam uma leitura aprofundada quando necessário, mas em leitura de texto técnico isso muitas vezes não é preciso. Por isso eu deixo aqui para vocês essas dicas, espero que elas ajudem vocês e nos vemos na próxima dica sobre scanning.